Existem alguns princípios de controle de doenças de planta, que ficaram conhecidos aí como princípios de Wetzel. Você já ouviu falar? Não? Então fica até o final desse vídeo para descobrir os 7 princípios de controle de doenças de planta. Mas antes do vídeo, deixe seu like e se inscreve no nosso canal. Já se inscreveu no canal? Não? Então se inscreve aí que ajuda bastante a gente continuar fazendo esse tipo de vídeo. Também compartilhe o vídeo, deixe seu like, que é muito importante para a gente, porque ajuda o YouTube a distribuir melhor aí os nossos conteúdos, né? Ele toma isso como conteúdo de relevância e vai distribuir melhor aí, levando para mais e mais pessoas, beleza? Bom, vamos lá. Existem 7 princípios para ajudar a gente a manejar ali a nossa área, né? Evitando ali a entrada de patógenos, como é que a gente vai controlar essas doenças, tá? Então existem 7 princípios de fitopatologia para a gente levar um pouco em consideração esse tipo de coisa e começar a tentar levar isso para o nosso dia a dia e para as nossas áreas. O primeiro dele é o princípio da exclusão. Nesse princípio aqui, ele vai se basear na prevenção da entrada do patógeno. Então, aquelas áreas onde não existe o patógeno, a gente vai prevenir a entrada dele. Como é que a gente vai prevenir? Impedindo ali o trânsito de material vegetativo, né, de um lado para o outro ali, que possa trazer contaminação. Vamos pegar aqui como exemplo o topo do leque, né, da bananeira. É uma virose na bananeira que pode detonar os bananais, né? É uma doença muito séria, que graças a Deus a gente ainda não tem, no momento que a gente está gravando esse vídeo, a gente ainda não tem essa virose aqui no Brasil, né? Então existem barreiras sanitárias para ter esse controle, né? Então essa fiscalização, né, alfandegária, para ver se está entrando material propagativo aí com essas doenças, né, com esses patógenos, para evitar que os bananais aqui no Brasil não seja contaminado com o topo do leque, tá? Que é uma doença muito séria. Então a gente vai evitar. Então, tomar muito cuidado aí se você gosta de viajar e colocar aquelas sementes na meia para trazer para os outros lugares, toma muito cuidado com isso daí, porque pode estar trazendo diversos patógenos aí e trazendo grande problema para a agricultura, tá? De um modo geral, né? E não é só de um país para o outro, existem essas barreiras sanitárias de uma cidade, de um estado para o outro, né? Então, se você vai pegar material, por exemplo, pegar café de Minas para trazer para São Paulo ou para levar para o Paraná, existem também, a gente tem que tomar um certo cuidado para evitar esse trânsito de patógeno que está pegando carona aí no material vegetal que a gente está transportando, tá bom? O segundo princípio é o princípio da erradicação, né? O que é a erradicação? A gente vai impedir o patógeno de proliferar ali na área, né? Então a gente tem uma área que já está contaminada, já está com a presença do patógeno, mas a gente vai erradicar aqueles patógenos. Então quando ele chega na minha planta hospedeira e a minha planta está tendo algum problema lá, já está doente, eu vou erradicar, né? Eu vou tirar essa planta da minha área. Então eu vou eliminar restos culturais, vou eliminar aqueles hospedeiros também, aquelas ervas espontâneas que podem servir de hospedeiro para esses patógenos, tá? Então é isso que é a erradicação. Esses 2 princípios, eles estão ali no vértice, né? Se a gente for pensar no triângulo da doença, estão no vértice do patógeno, né? Então a gente foca no patógeno, tá? A gente tem um vídeo falando aqui melhor sobre o triângulo da doença. Se você quiser saber melhor o que é o triângulo da doença, vai nesse vídeo, eu vou deixar o card aí para vocês clicarem. Depois desse vídeo aqui, termina de ver esse vídeo e vai lá ver esse triângulo das doenças, beleza? E a gente tem alguns outros princípios que estão nos outros vértices, né? Então, a gente vai cuidar do patógeno ali com a exclusão e o princípio da erradicação. Daí vamos lá para o vértice
do hospedeiro, né, que é a nossa planta de cultura. O que eu vou fazer ali, né? Quais são os princípios que eu posso fazer com as minhas plantas ali, com a minha cultura? O primeiro deles é a proteção, tá? Então, na proteção, eu vou impedir o contato direto do patógeno com a minha planta. Como é que eu vou fazer isso daí? Através ali de controle do patógeno, controle dos vetores, né? Os possíveis vetores, tá? Então eu posso usar o fungicida ali para tentar controlar aquele patógeno, né? Seja ele químico, seja ele biológico, seja um óleo vegetal, enfim. Eu vou controlar o patógeno, né? Para impedir esse patógeno de chegar ali na minha planta. Ou posso também controlar o vetor, né? O vetor é o inseto, aquele inseto que vai levar o meu patógeno para a planta, através de inseticida. Então eu posso usar ali óleos vegetais, fungos entomopatogênicos, né? Tem diversas formas de se controlar isso daí. E é o mais usual, né? Se a gente pegar uma agricultura mais tradicional, uma agricultura convencional aí, é o mecanismo, né, de defesa mais que o pessoal mais usa. É o de proteção, que é a aplicação dos produtos ali, né, de inseticidas, fungicidas para impedir, tá? A gente tem também um princípio que eu posso levar para minha planta, que é o de imunização. O que é esse princípio de imunização, tá? Eu vou melhorar a resistência da minha planta. Como que eu posso fazer isso daí? Bom, eu posso fazer de uma forma genética, fazer melhoramento genético, colocar uma genética na planta ali, uma planta que tenha mais resistência, tá? Eu não estou falando aqui de transgenia, não é transgenia, tá? A questão de melhoramento genético é para a gente melhorar a resistência da planta a alguns patógenos, tá? Então, existe essa possibilidade de eu procurar uma cultivar resistente ao patógeno que está ali na minha produção, tá? Que está ali na minha área, beleza? Eu posso fazer também uma imunização, melhorando a resistência da minha planta, de uma forma química, por exemplo, o silício, né? Então eu utilizar silícios ali para aumentar a resistência da minha planta a esses patógenos, né? Ou mesmo uma resistência biológica, tá? Posso fazer. O outro princípio que eu vou fazer com a minha planta para tentar evitar ali a doença é a terapia. Não é muito utilizado. O que é a terapia? Ela vai se basear ali na cura da planta, tá? Não é muito usual, porque para que a gente consiga curar uma planta, o ataque daquele fungo, né, daquela bactéria, ela tem que ter sido superficial. Por exemplo, no caso de oídio. O oídio eu consigo fazer sem problema nenhum um tratamento ali, porque o oídio ele está superficialmente nas folhas. Então não tem problema. Eu tiro ali as folhas e eu consigo fazer o princípio da terapia nas minhas plantas ali que estão com oídio, tá? Só que tem plantas que, por exemplo, vão ser atacadas ali por fungos vasculares que eu não vou ter como curar. Essa daí a gente vai erradicar, tá? Então daí a gente vai pegar e vai tirar da área. Tá? O que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer, por exemplo, tratamentos térmicos ali no material propagativo, né? Numa estaca, numa semente. O tratamento térmico é uma forma de fazer uma terapia ali, melhorar, né? Curar aquele material genético para ele não propagar essa doença para as próximas gerações, certo? Então a gente tem esses três princípios que são para a planta. Mas eu tenho um outro vértice do meu triângulo, que é a parte do meio ambiente ali, né? A parte de ambiente. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho um princípio de regulação. Então, esse princípio, ele visa desfavorecer alguns fatores ali que vão ajudar a proliferar aquelas doenças, né? Aqueles patógenos. Então, por exemplo, eu vou ter, quando eu faço uma melhoria ali no meu solo, a questão não só de fertilidade, mas a parte biológica do meu solo, eu estou desfavorecendo a proliferação de patógeno, né? Se eu tenho muito micro-organismo naquele solo, que são benéficos para o solo, eu não tenho lugar ali
para crescimento do patógeno. Então é o princípio da regulação, né? Eu posso trabalhar a questão de fertilidade do solo, né? Então a parte de deficiência nutricional de uma planta também faz parte aqui desse princípio de regulação, né? Então é uma coisa interessante a gente manipular o meio para favorecer, para desfavorecer, né, os patógenos, tá? Então quando eu pego e vou trabalhar com um espaçamento maior entre as culturas, e assim eu vou favorecer a aeração, entra mais luz, eu estou desfavorecendo condições para proliferação de patógenos, tá? Quando eu trabalho a parte, eu evito o excesso de água, de umidade ali no meu solo, né? O excesso de irrigação, o excesso de nitrogênio, eu estou desfavorecendo condições ali, né? Para conseguir controlar esse patógeno, beleza? E o último princípio é o princípio da evasão. Nada disso daí que eu falei deu certo, só falta a gente jogar a toalha e plantar em outra área. Então a evasão se baseia na fuga do patógeno. Eu vou fugir daquele patógeno. Se eu tenho uma área que está extremamente contaminada e eu não estou conseguindo controlar, eu vou plantar em outro lugar, tá? Isso daí a gente vê historicamente acontecendo com algumas culturas. Culturas que antigamente eram produzidas no estado de São Paulo, agora estão sendo produzidas no estado da Bahia. Por quê? Aqui no estado de São Paulo, criou condições ali condições incontroláveis desses patógenos. Então, era mais fácil os produtores irem para outros estados, procurar outros estados para continuar a sua produção. Enquanto nesse local onde se produzia, hoje se produz outras culturas, tá? Que não vão ser suscetíveis àquele patógeno que já está instalado na área. Beleza? Se você quiser saber mais sobre fitopatologia, deixa aí nos comentários que a gente vai preparar bastante material para vocês, certo? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e já se inscreve no nosso canal e compartilha o vídeo aí para chegar para mais e mais pessoas, beleza? Valeu!